Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa tarde. Bom feriado para vocês. Segunda-feira, 18h05 no meu relógio. Desculpem o atraso, a gente teve um probleminha de conexão, mas nada que a gente não possa ter resolvido, certo? Então a gente está começando agora o nosso Papo Seguro, número 5, ainda falando sobre o GRO-PGR. A gente está explorando muito esse assunto que está na crista da onda, vamos dizer assim. Várias pessoas estão tomando ciência do PGR, e hoje no feriadão, Dia das Crianças, Dia do Descobrimento da América e também Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E hoje a gente vai bater um papo, para mim, muito legal, muito especial, com uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, Já são praticamente 15 anos de convivência, de amizade, É um parceiro, um amigo que eu fiz na segurança, Uma pessoa que eu já tive a oportunidade por 2 vezes de trabalhar com ela. Quando eu trabalhava na Novo Norte, que eu era engenheiro de segurança, ele foi um dos meus técnicos, fui eu que o contratei para a empresa. E depois a gente teve a oportunidade de ser sócio em consultoria por mais de 10 anos, E hoje ele está num período sabático, acabou de ser papai, Então ele está, ao invés de estar trabalhando com segurança, pelo menos por enquanto, ele está preocupado mais com acordar de madrugada, de trocar fralda, etc., que é o Neyton Souto. Vamos esperar ele começar aqui, bora ver se ele está online. Acho que já está, já vou convidar. Então, eu não vou dar muito spoiler, que daqui a pouco ele está entrando, acabei de convidar ele. E ele deve estar entrando nos próximos minutos. A ideia do Papo Seguro, ele está entrando agora. A ideia do Papo Seguro, na verdade, começou em 2012. 2012. Era feito presencialmente, uma vez a cada trimestre. E hoje, com a facilidade que a gente tem da internet, a gente está fazendo isso semanalmente. Então, ele já está nos ouvindo, Neyton, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar dando esse tempo aí para a gente conversar sobre o Papo Seguro. Boa noite, Gustavo. Boa noite, galera. Tudo bem? Tá me ouvindo aí bem? Sim. Estão te ouvindo. Beleza. Tudo bem. Como é que tá as coisas? Sob controle, graças a Deus. Então tá bom. Eu tô aqui num sítio aqui hoje. Falei, não, esse final de semana, na verdade. E aí, fiquei me preparando aqui pro Papo Seguro, conversar com você e todos aí que vão participar também, Trocar essa ideia legal aqui pra gente... Na verdade, é troca de experiência, Troca de ideias. Exatamente. Okay? Eu estava falando pro pessoal que, apesar da gente se conhecer há mais de 15 anos, hoje, você, ao invés de ser profissional de segurança, está trabalhando em tempo integral como pai, Foi pai recentemente do Miguel, e hoje você está mais preocupado com trocar fralda do que fazer análise de risco. Rapaz, e um detalhe, viu, que MAPRO, mapeamento de perigos e riscos ocupacionais, você tá doido? Situação de emergência e tudo mais, trocar fralda, dar banho, A mãe já fica me cobrando, fala, depois da live lá, você vem dar banho de Miguel, Tudo bem, pode deixar. Colocou no mundo, meu amigo, tem que tomar conta, não tem como. Não. E esse é o terceiro, O Rapa do Tacho, você sabe como é que é, aí é que... Aí que baba mesmo, entendeu? É isso aí. Bom, vamos começar, efetivamente. Eu estava falando para o pessoal antes de você entrar que você já tem uma experiência boa, na área de segurança, Uma experiência começou na área até um pouco antes de mim. Eu queria que você falasse como é que foi o seu início na área de segurança, se foi aqui em Montes Claros e por que você decidiu optar por essa área de segurança, Neyton. Pois é um negócio, o mundo ele vai nos ensinando tanta coisa, Eu fui morar em São Paulo, no meu primeiro casamento, casei, fui morar em São Paulo e tal.
E lá eu trabalhava num shopping. E nesse shopping, eu fui conversar com o dono do shopping, era um libanês. Falei, ó, eu tô precisando de fazer um curso aí e eu tô querendo fazer um curso de técnico de raio-x, interessante. Aí fiz um vestibulinho no Senac, passei. Ele falou assim, eu não tenho máquina de raio-x aqui não, eu tô precisando de um técnico de segurança do trabalho. Aí eu fui conversar com a colega do Recursos Humanos. E lá ela falou assim, não, tem um pessoal aí que vai pro Senac. E eu morava longe demais, eu morava na Zona Norte. E o Senac que eu estudei é na Zona Sul, na Avenida do Café. Então era muito longe, sabe? Onde eu conheci, engraçado, né? Eu comecei a fazer o curso e algumas pessoas falavam assim, você não vai conseguir terminar esse curso não, a escola é muito longe. Falava, ó, eu sou norte mineiro, de Montes Claros, moro lá no São Judas e eu vou terminar esse curso. E fiquei engraçado que o curso ele era de segunda a sábado, né? E era de 7 da noite, 19 às 23 horas, e o sábado era o dia inteiro, né? Então eu tive alguns professores lá, assim, que me deram... Eles começavam, eu era muito novo, né? Tem 23 anos, quase 25 anos, e eles começavam a falar dessas questões já naquela época, análise de risco, era Armando Augusto, era Vendrame, esses caras que são os ícones hoje de saúde e segurança, que dava aula lá no Senac, né? Então foi um aprendizado muito grande. Quando eu saí de lá, eu já fui trabalhar na área, né? Já fui trabalhar na área e fui gostando, né? E no início, nada é fácil no início, né? Eu muito novo e eu chegava nas empresas para trabalhar e já tinha aqueles caras que hoje estão na nossa idade, né? 45 anos. Eles falavam, ó, mineiro ali no seu canto ali. Entendeu? Mas foi muito legal, cara. Essa experiência que eu tive em São Paulo, para mim, foi uma experiência ímpar, sabe? Muito legal. E eu sempre gostei, desde essa época, de fazer muito network, né? De conversar com as pessoas, de fazer cursos. Então, assim, eu fui crescendo profissionalmente e descobrindo essa área de saúde e segurança que eu amo, cara, o que eu faço, sabe? Amo mesmo, paixão, assim. Vai e saúde e segurança, você vai estudando, você vai conhecendo pessoas que têm um know-how melhor do que o seu, você tá doido, isso é muito bom, entendeu? Então, o início é desse jeito, não foi fácil não, né? Entendeu? O início é desse jeito. Nada na vida é fácil, mas tem que valer a pena, na verdade, né? Isso mesmo, com certeza. Entendeu? E nessa carreira sua de profissional, você passou por vários setores. Você trabalhou na área hospitalar, você trabalhou com construção civil, você teve uma experiência muito grande em indústria, né? Nós somos colegas numa indústria farmacêutica, depois você trabalhou em indústria alimentícia. Como é que foi essa experiência, né? Você falou do seu início, mas como é que foi a sua experiência como profissional de segurança? Pois é, interessante, né? Assim, quando eu comecei, eu trabalhei nesses ramos, aí eu vou começar a falar com você. Quando eu retornei para Montes Claros, eu não ia mexer com saúde e segurança. Eu ia mexer em outro ramo. Aí eu fui trabalhar no hospital em Montes Claros, na área hospitalar. Ali, sim, foi experiência, viu? Porque eu era técnico de segurança do trabalho, eu lidava com, olha a cúpula, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, diretor clínico, diretor operacional. Rapaz, e culturalmente falando, nessa época, né, eu acredito que depois dessa pandemia, eu acredito que a área de saúde em si, a cultura tende a mudar, principalmente cultura de saúde e segurança, né? Era uma época muito difícil, as pessoas falavam assim, isso aqui não funciona não. Aí a gente é meio bravo, né? Não funciona, então vou fazer funcionar, né? Então, a área hospitalar, para mim, foi uma área mais dinamismo possível, uma área que não tinha, onde eu trabalhava, não tinha recurso, né? Não vou falar de recurso financeiro, até de recursos humanos mesmo, né? E muita gente trabalhando. Então, para mim,
foi o maior desafio. E eu acredito assim, olha só, interessante, Gustavo, que quando a gente trabalha num lugar que não tem recurso e você começa a familiarizar com o recurso, quando você começa a descobrir os recursos e as pessoas começam a criar um sentimento de saúde e segurança, isso é interessante demais, rapaz. Porque é diferente quando nós vamos trabalhar em indústria, né? Aí quando você vai trabalhar em indústria, já tem um budget lá do ano seguinte, aí você tem que gastar aquele dinheiro, porque senão o dinheiro volta, né? E aí sim, aí é onde que você vai ter assim, muito mais... você tem que ter estrutura, você tem que ter planejamento, organização para executar as atividades durante o ano. Então, e se eu não trabalhasse num lugar que não tinha recurso? Se eu ficava reclamando assim, tem que ter recurso, tem que ter recurso. Tá, hoje tem recurso, e aí, o que você vai fazer? Aí sim, né? Então, o que eu costumo dizer? Quando eu cheguei nessas indústrias aí, nós estamos trabalhando na indústria farmacêutica lá, e dinheiro lá era mato, né? Então, assim, tem recurso, tá? Então você faz o projeto para o ano que vem. E o interessante, você chega numa fábrica daquela, a fábrica é nova, não tem que fazer nada, muito pelo contrário. Tem que fazer muita coisa, né? E quando você tem um recurso e a empresa tem uma cultura de segurança, e a cultura de segurança ela está mais na raiz, né, no sangue da empresa, fica tudo. Não fica mais fácil. Às vezes fica até mais difícil, que você é muito questionado, né? Mas aí é onde você tem que ter know-how, é onde você tem que ter bagagem, né? Onde você tem que ter aprendizado. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa ser excelente em saúde e segurança. Você tem que saber onde que o pessoal trabalha com excelência. Você tem que conhecer as pessoas, né? Então, porque as dúvidas vêm, né? E o pessoal aperta, né? Na hora que apertar, opa, eu preciso de um sistema de segurança. Quem tem? Né? Onde que eu vou arrumar? Né? Porque os gaps vão aparecer dentro das indústrias, principalmente na área industrial, né? Então, quando você chega dessa maneira, aí você começa a agregar valor dentro da indústria e também é gratificante, né? Pode falar. Eu costumo dizer o seguinte, quando nós trabalhamos junto na indústria farmacêutica, é o seguinte, eu fui contratado, inclusive quem me contratou foi o Gustavo, logo no ano seguinte nós fomos certificar na norma USAS 18001. Era a primeira indústria aqui em Montes Claros que foi certificada na norma USAS 18001. Gustavo era o gerente do projeto e eu era assistente direto dele, né? Então, ali eu vi, né, como a área de saúde e segurança é muito rica, né? Como ela pode ajudar o processo dentro de uma organização. Entendeu? E trabalhamos um ano, entendeu? Reunião em cima de reunião, questionamento em cima de questionamento, né? Auditoria interna, auditoria externa, e vem o pessoal, e não vem o pessoal. E assim, conseguimos lograr êxito, né, na certificação. Eu achei que foi muito interessante, entendeu? Logo em seguida, eu fui para a indústria de alimentos. Quando eu cheguei lá, aí o ombro já estava mais doído, né? Já estava mais acostumado. Chegou lá, eu fui ser o representante da direção na norma USAS 18001. E assim, eram 2 fábricas que nós certificamos. Nós certificamos aqui em Montes Claros, certificamos uma fábrica em Teófilo Otoni. E lá foi em tempo recorde, né? Tem que certificar a fábrica em 6 meses. E a gente, assim, quando a gente vai trabalhar nesse lugar, geralmente a gente não tem a palavra final. A palavra final vem de cima para baixo, né? Top down. Então, assim, de lá vocês têm que certificar em 6 meses. E tem que certificar em 6 meses, né? Aí que foi fazer mapeamento de perigos e riscos ocupacionais. Não é fácil, entendeu? Você tem que ter um time para te dar um suporte, ou você dar o suporte para esse time, né? Então, assim, norma USAS 18001, que hoje é a ISO 45000, nós vamos falar um pouco disso aí, mas não é fácil não, ok? Construção civil, estava agora na construção civil ultimamente, aí nos últimos 90 dias, e assim, tem dia de começar e dia de terminar, né?
E não pode ter acidente. Como é que nós vamos fazer? E as pessoas, junto eu estava com uma turma aí de 35 pessoas, estava eu e de Montes Claros, só eu, e um engenheiro civil, Gilson Mendes, né? Então, assim, e os caras vêm com a cultura de que tem que fazer o serviço rápido e ir embora. E a gente está trabalhando onde vai ser uma fábrica de remédios aqui, medicamentos aqui em Montes Claros, que, assim, é uma empresa americana que é a gerenciadora do projeto. E os requisitos a régua é lá em cima, né? Conseguimos entregar o projeto em 85 dias, graças a Deus, nenhum acidente, né? E os caras saíram daqui já com uma cultura de segurança diferente. E eu acho que esse é o maior desafio, né, da gente. Sim. Okay? Sim. Engraçado o seguinte, você já era Tec Segurança e a gente conhece muito Tec Segurança que, até pensando em uma ascensão profissional, eles optam por fazer engenharia, qualquer engenharia, e depois fazer a pós-engenharia de segurança, né? Você teve um caminho um pouco diferente, né? Você, ao invés de fazer engenharia, você optou por ser tecnólogo em segurança no trabalho, né? E primeiro, por que você optou por fazer o curso de tecnologia e não de engenharia? E para você, qual foi a diferença que fez para você na sua carreira de ser, em comparação com o técnico, de ser tecnólogo? Pois é, engraçado, né? Eu sou apaixonado, como eu sou apaixonado pela área de segurança do trabalho, né? Assim, aí eu vou fazer 5 anos de engenharia, mais 1 ano e meio, 2 anos de pós-graduação de segurança do trabalho. Deixa eu fazer um caminho mais curto aqui, né? Então, eu fiz o curso de tecnologia, ciência, tecnologia e segurança do trabalho, né? Que para mim é um curso que agregou muito na minha carreira, né? É um curso muito prático, um curso de 3 anos, né? O que eu achei hoje, depois que a gente vai fazer, né, eu me pós-graduei em meio ambiente, em higiene ocupacional e ergonomia, né? E assim, sempre voltado para a minha área, a área de saúde e segurança. O curso de tecnologia de segurança me deu assim, uma visão mais crítica dos processos, entendeu? Eu aprofundei mais na área de gerenciamento de risco, a área de higiene ocupacional, a área de ergonomia, né? Eu acredito que os professores também da faculdade que eu fiz, os professores muito bons, né? Então, assim, fiquei muito mais aguçado com relação ao processo, né? Porque às vezes a gente pensa, hoje eu estava conversando com um cara aqui na roça, aqui, ele falando assim, então você mexe com aquele negócio de entregar EPI. Eu já falei para ele assim, vapo, sai fora de EPI, moça. Ele ficou rindo, né? Então, assim, eu estava lendo hoje a revista Proteção também, e falando justamente o que as pessoas, já quando eu fiz o meu curso técnico, eles sempre falavam assim, ó, criticidade no processo. Melhorar as questões de saúde, meio ambiente, segurança do trabalho no processo. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a verificar, a aguçar mais as questões do processo, a minha carreira alavancou. Porque ao invés de eu chegar conversando sobre EPI, sobre PPRA, sobre não sei o que, opa, como é que está seu processo? Como assim? Como assim o seu processo? Você começa onde, termina onde? E quando você começa a verificar essas questões do processo, segurança do processo, né, então você agrega valor para a empresa. Não é menos acidente, é menos perícia trabalhista, você começa a ter controle operacional de todo o seu processo. E um detalhe interessante, que depois eu fui aprender, lógico, que com o tempo você tem que deixar... por isso é que a gente fala o seguinte, ó, você não pode guardar a informação, né? Você tem que passar essa informação para frente, principalmente para a liderança, de uma forma mais fácil, que vai dar aderência lá na frente, né? Tem que ter aderência, né? Eu não posso simplesmente passar por passar, não. Eu passo e, lógico, automaticamente, depois eu vou verificar o quê? A aderência do processo, entendeu? E funciona, viu? Funciona, né? Funciona muito esse detalhe. E hoje você não faz parte de SESB, mas trabalhou muito tempo como Tec Segurança na empresa, faz parte do SESB. Como é que era a tratativa
você como contratante, como empresa contratante, como é que era essa tratativa na parte de segurança com as empresas e com os empregados dessas contratadas? Pois é, interessante, né? Por isso que, primeira coisa, eu vou contratar uma empresa, exemplo, para fazer um serviço. A empresa contrata o serviço de elétrica, tem que passar pessoal da área de saúde e segurança. Né? O que eu antes eu dava a integração, uma coisa normal. Depois eu comecei o quê? A trazer esse pessoal, os terceirizados, comigo. Então mudei, a última empresa que eu trabalhei, a penúltima que eu trabalhei, numa multinacional, eu mudei a integração. Então eu era uma integração mais rápida, né? Mas baseado no processo que eu ia arrumar dentro da empresa. Então, o que eu falava muito assim, dos perigos e riscos relacionados à atividade daquela contratada. E um detalhe interessante, teve uma vez, o cara é até cliente meu hoje, falei assim, ó, você tem que fazer um PPRA e um PCMSO dedicado a essa atividade. Você não pode trazer um PPRA centralizado, um PCMSO centralizado. Mas um detalhe interessante, Gustavo, o que eu costumo dizer? Quando eu trabalhava em SESMIT, eu estudava muito. Eu fazia muito curso. Hoje eu faço curso também, até vou fazer um curso agora essa semana. Mas assim, para quê? Para eu contratar. Entendeu? Para eu contratar. Né? Eu estou falando dessa área de elétrica, mas se eu vou contratar um cara para fazer avaliações ambientais dentro da minha empresa, né? Então eu quero contratar o melhor. Ou então, se eu não contratar o melhor, e eu também, assim, ó, foram poucas pessoas que fazem isso, mas quando faz, a empresa ganha, agrega valor para a empresa. O que é? Você contratar o setor de... Você fazer um alinhamento técnico com o setor de compras para serviços de saúde e segurança. Então, eu não posso contratar o menor preço. Né? Porque, às vezes, o cara cobra 1.000, o outro cobra 3.500. Alguma coisa errada teve ali. Vamos equalizar as propostas. Né? E, através disso daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar o melhor prestador de serviço para aquela organização. Como que eu vou contratar uma empresa de elétrica, sendo que ela não tem investimento adequado, não tem treinamento específico? Então, assim, acaba, né, dificultando para a empresa. Acontece acidente, e aí, como é que fica? Resvala em todo mundo. Pode ter certeza você tem que comparar banana com banana, não banana com maçã. Né? Isso mesmo, entendeu? E isso é triste, rapaz, entendeu? Triste, né? E a gente vê que muitas empresas contratantes ainda não consideram as contratadas, os terceiros, né, no seu sistema de gestão. Né? A gente vê gestões separadas, vamos dizer assim. E a gente sabe que com o GRO isso vai mudar radicalmente. Né? Como é que vai ser essa relação entre contratantes e contratados dentro do GRO, dentro do PGR? Pois é, inclusive, o que acontece? A gente verifica, hoje, nós conversamos essa semana aí, né? As empresas elas estão começando a verificar as questões de PGR e GRO agora. Né? Então, eram gestões totalmente diferentes. Para a fábrica, exemplo, para a minha empresa é uma coisa, terceirizado é outra coisa. Então, o que eles vão começar a fazer? Empresas que têm sistema de gestão, né, elas já fazem isso. Elas englobam, vamos falar assim, da cerca para dentro, né, todo mundo faz parte da gestão de saúde e segurança. Então, empresas que não fazem isso, se começar a fazer agora, até o mês de março, eles vão penar bastante. E vão precisar de ajuda. Mas não é de pouca ajuda, não. É de muita ajuda. Entendeu? Muita ajuda. Então, até eles juntarem todo o sistema, primeiro, eles vão ter que ter um sistema de gestão eficiente.
né? Eu não vou poder ter um sistema de gestão separado, né? Então, assim, Acho que deu uma travada lá no... Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. A internet dele deve estar oscilando. Ele deve ter caído, né? Vamos aguardar, ele deve ter oscilado, né? Vamos convidar ele de novo aqui. Acontece, ao vivo tem dessas coisas. Ele voltou aqui. Já conectei ele novamente. Opa, caiu, beleza, voltou? Machucou não, quando você caiu? Aqui é capoeira, moço. Aqui, ó, capoeira Montes Claros. Entendeu? Mas... Beleza, vamos lá. Falando o seguinte, né, que você me perguntou... Da integração dos terceiros no sistema de gestão das contratantes. Pois é, eu estava falando o seguinte, que tem muitas empresas que não estão... A luz... Edivaldo está aí falando de lá, tu virar qual da luz, estou num lugar aqui que... Aí o seguinte, melhorou? Melhorou, né? Melhorou um pouco. Melhorou. Melhorou. Aí o seguinte, tem muitas empresas, né, que estão com sistema de gestão, fica de frente para a luz. Edivaldo, esse gordinho dá trabalho, viu, meu? Puta merda, viu? Então é o seguinte, eu tô falando o seguinte, né, Gustavo, que tem muitas empresas hoje ainda que o sistema de gestão está separado, né? A empresa tem um sistema de gestão para ela e um sistema de gestão para as contratadas, para os terceirizados, né? Eles vão ter que fundir isso daí, vão ter que fazer essa fusão nesse negócio aí, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eles vão ter para março do ano que vem, entendeu? Como diz o nosso amigo Ayrton lá, nós temos só 91 dias úteis até março do ano que vem para fazer essa transição. É muito pouco tempo. É pouco tempo, entendeu? E empresas que não estão habituadas a isso, né? E empresas que não têm sistema de gestão. Então vai precisar de muita ajuda, né? Muita ajuda. Né? E para você, quais vão ser as maiores dificuldades das contratadas? Para essa adequação, não só à NR1, mas às exigências das contratantes, que obviamente são advindas do GRO. O que vai acontecer? Nós já estamos começando a ter algumas divergências, né? Às vezes, a empresa mãe contrata um terceirizado, mas ela não fala do procedimento. Então, quando chega a documentação, quando chega os certificados, é que ela fala, o documento está errado. E muitas vezes, o cara que está sendo contratado, ele não tem conhecimento de saúde e segurança. Ele é empresário, né, da civil, da elétrica, da mecânica, né, da limpeza, né, da logística. Ele não tem esse consentimento. Então, e os contadores também, dessas pequenas e médias empresas, né, eles vão ter que ser mais aguçar as questões mais aguçadas para a saúde e segurança, porque senão vai dar problema. E PGR e GRO, nós não vamos conseguir fazer da noite para o dia, né? O estudo, ele é mais complexo, né? Então ele sim, principalmente nos primeiros, né, ele vai precisar muito do dono da empresa, do gerente da empresa, do diretor da empresa, né? Porque o profissional ele não vai querer fazer o
o GRO e entregar qualquer GRO. E as questões do inventário de risco? Que é uma coisa séria. E inventário de risco, a gente estava conversando, aquilo é mesmo. Todo dia muda. Todo dia vai ter um risco diferente. Entendeu? Eu estou numa oficina mecânica grande. E aí? É risco químico, físico, biológico, ergonômico, riscos de acidentes. Eu vou ter que mapear tudo isso daí. Então, assim, os contadores, os administradores, o que eu estou vendo por aí? Estou vendo o seguinte, ele vai ter que aguçar com relação à saúde e segurança. Porque as questões de fiscalização elas vão mudar, né? Elas vão ser online. E aí? E se eu não tiver justificativa técnica? Como que eu vou colocar um risco que, não tá, que o trabalhador não está exposto? Vou ter que ter sistema, o meu sistema tem que ser eficiente, né? Então, assim, é um marco. Né? Vamos falar que o mundo do trabalho ele mudou. A saúde e segurança ela vai mudar e não tem jeito. Eu vou ter que... Consultor hoje ele vai ter que estar mais aguçado no sistema. Né? Sim, sim. Eu também concordo com você que não vai ter mais espaço para amador, né? Gente que foi acostumado, porque hoje se permite, né? Hoje, em outubro, 12 de outubro, se permite, entre aspas, isso, né? De você ter PPRA, IPCMSO em Excel e Word, né? Hoje funciona, com GRO esquece. Né? Porque o inventário de risco ele é tempo real. Mudou um processo, mudou alguém da equipe, mudou o layout, isso vai se refletir e isso vai ter que ser atualizado sempre, né? Continuamente. Né? E eu acho que vai ser uma das grandes dificuldades. Né? Inclusive, por exemplo, quando você contrata uma empresa, você vai ter que passar as informações do seu GRO, do seu PGR para contratante. Né? Porque você é o dono do espaço, você é que, em intramuros, você que é o dono da casa. Né? Então, inclusive, a NR1 também preconiza que essas informações devem ser repassadas para os contratados. Né? E eu acho que as empresas, como você bem falou, que não têm sistema de gestão, elas vão ter um pouco de dificuldade para isso. Para você, como é que vai se dar essa informação, essa troca de informação? Ou seja, como é que as contratantes vão passar o seu GRO, as informações do seu GRO para as contratadas? Você acha que vai ter algum tipo de resistência por causa das contratantes? Muito bem alinhado, né? Não tem dificuldade. Né? Mas, às vezes, o que acontece? A empresa que está contratando, ela fica até com o pé atrás. Eu vou passar todos os meus perigos e riscos para a contratada. Né? Então, assim, se for muito bem alinhado, não tem problema. Né? O Whindersson lá de Uberlândia, lá de Berlândia, ele está falando aí agora, e mandou uma mensagem aqui que é isso mesmo. As responsabilidades, elas são solidárias. Né? As responsabilidades, ela é tanto do profissional que está fazendo o inventário de risco, como do dono da empresa. Né? Então, assim, sendo responsabilidade solidária, automaticamente, né, a pessoa que vai passar o inventário de risco e o dono da empresa, ele tende a ficar com o pé atrás. Porque muitas vezes ele fala assim, faz aí o inventário de risco. Hein? E você mesmo assim, não. Né? Então, vamos dividir essa responsabilidade. A partir do momento que eu começo a dividir essa responsabilidade, Gustavo, a tendência é que dê certo. Agora, o seguinte, as empresas, ao contratar, vai ter que jogar o prato limpo na mesa, né? Ó, eu quero assim, 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 assado. As informações são essas, né? E muitas vezes, o que acontece? Eu vou fazer uma avaliação de ruído ocupacional dentro de uma empresa. O ideal é que a empresa mãe, o que ela faça? Ela me passa a avaliação de ruído. Quando eu vou fazer a avaliação do ruído, ela dá ou para mais ou para menos, aí o cara vem questionar, mas por que deu menos? O que foi que aconteceu? Então, passa a sua aí, ó. Vamos dividir essa responsabilidade. Né? A partir do momento que todo mundo divide a responsabilidade, fica mais fácil.
Exatamente, também concordo, né? E por outro lado, assim como a contratante tem algumas obrigações para com suas contratadas, as contratadas também vão ter responsabilidade. Por exemplo, elas vão ter que informar para o contratante o seu inventário de risco. Eu imagino que hoje, né, como a gente tem algumas empresas que exigem documentações, PPRA, PCMSO, o ASO, né, os comprovantes de treinamento, etc., vai ter a mesma exigência contratual, inclusive, com relação aos inventários de risco. Né? Porque a gente, muitas vezes, tem empresas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma indústria, que tem no seu corpo lá, vamos dizer assim, o restaurante é terceirizado, a portaria é terceirizada, a vigilância é terceirizada, a jardinagem é terceirizada, ou seja, são riscos bem específicos da atividade naquela contratada, né? Mas que, obviamente, intramuros compõe o GRO da contratante, né? Mas, por outro lado, a gente tem muita contratada que nunca fez isso, né? Não faz a menor noção como fazer. E elas vão ser exigidas, né, a partir de março. Né? Você acha que essas empresas, muitas delas que não têm essa cultura, né, como é que elas devem proceder? Qual que é a dificuldade que elas vão ter? E se elas vão precisar de ajuda? Pois é, um detalhe interessante, né? Eu volto a falar com você. Tudo tem que ser muito feito em pratos limpos, vamos dizer assim, entendeu? Então, não adianta eu avisar para a empresa no mês de fevereiro que ela tem que fazer o inventário de risco. Ela tem que avisar agora. O ano que vem, o ideal é que avisasse no mês de março de 2020, né? Que dê um ano para a gente resolver essas pendências. A partir de março de 2021, você vai ter que ter inventário de risco. E a empresa, a contratante, ela o ideal, o melhor dos mundos, o que é? Ter feito pelo menos a cada 2 meses. Então, se eu vou falar agora eu tenho só 90 dias úteis para fazer. E dependendo da atividade que ele faz dentro da empresa, né, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, se for muito complexo o trabalho é demorado. E esse trabalho, com certeza, de inventário de risco, vai passar pelo SESMIT da organização. E vai ter ajustes, né? Então, assim, o que eu recomendo? A minha recomendação é que ele avise as organizações agora, para que ela tenha tempo para elaborar o inventário de risco e apresentar. E o ideal é que vá apresentando aos poucos, né? Quando nós vamos certificar uma empresa hoje na ISO 45000 ou na OSA 18001, na OSA 18001, que hoje é ISO 45000, é um ano de trabalho. Porque até eu deixar a liderança, né, com cultura de segurança, não é fácil. E se a fiscalização, eu não falo fiscalização no Ministério da Economia, mas a fiscalização das grandes empresas, né? Então, vai ser um nível de estresse, ele vai aumentar daqui para março. Você pode ter certeza absoluta. Entendeu? Tanto para quem é consultor, como para quem é dono de pequena empresa, de média empresa e das grandes empresas também. Você tocou num ponto interessante que a gente vivenciou, inclusive, na época da certificação lá da OSAS, que a gente demorou. Na verdade, foi um projeto de 2 anos. No primeiro ano foi feita a certificação da 14, né, do Sistema de Gestão Ambiental, e no seguinte a gente pôde aproveitar boa parte da estrutura que a gente tinha e do know-how que a gente teve com a ISO 14001 e a gente certificou na OSA 18001, né? E hoje o que a gente pode comparar, inclusive a NR fala isso, que ela foi pensada para estar harmonizada com a ISO 45001, é um sistema de gestão. Né? É um sistema de gestão que as empresas têm que implantar. Né? Inclusive o que era diferencial, ela hoje é um requisito legal, né? Ou seja, as empresas que não começaram a se mobilizar, elas vão ter 5 meses, né, ou 90 dias úteis para implantar um sistema de gestão, né?
Então, é um desafio muito grande. E muitas delas, eu converso com algumas pessoas que falam assim, eu estou muito atribulado, eu vou começar a mexer com isso em dezembro, em janeiro, né? Quem começar em dezembro, em janeiro, você acha que consegue estar com o seu sistema de gestão implantado até dia 10 de março, quando começa a vigorar o GRO? E na construção civil vai ser mais cedo, em fevereiro? O que você acha? Pois é, é um detalhe, né? Quem tem experiência, eu estou vendo algumas lives, estou participando de algumas discussões e tal, quem tem experiência já fica com medo, né, do prazo, né? E quem não tem experiência no assunto, porque você sabe disso, nós sabemos, né, que tem muito profissional de segurança que sabe elaborar PPRA, né? Inventário de risco, mapeamento de perigos e riscos ocupacionais, né? Levantamento de perigos e danos, são detalhes, né? São detalhes. E o engraçado é que no detalhe não dá tempo, cara. Não dá tempo, sabe? E assim, às vezes, não vou contratar mais 2 pessoas aí. Aí, como nós vamos trabalhar em processos, os processos industriais, processos da empresa, como que eu chego na empresa hoje e vou ficar sabendo do processo dela em 2 dias, em 1 semana? Né? E aí, a empresa, o pessoal está freneticamente trabalhando, quem é que vai me dar atenção para conversar comigo sobre o processo? Entendeu? Então, aí eu falo, isso vai depender muito da empresa, muito do profissional, e assim, e quem nunca fez inventário de risco? Vou começar a fazer inventário de risco agora. Não vai ter modelo, né? Segue o modelo aí, não tem modelo, entendeu? Então, nós chegamos numa fase de preocupação, entendeu? Para março, preocupante. Não dá tempo, não. Concordo com você. Ok? E com essa mudança de cenário, os desafios, como a gente está conversando, vão ser muitos, muitos mesmo. Mas, por outro lado, toda crise, entre aspas, também traz oportunidades, né? Você acha que quais são as oportunidades que vão ser criadas com isso? E para quem vão ser criadas essas oportunidades? Nós chegamos num cenário assim numa situação muito importante. Olha só, porque hoje são profissionais de saúde e segurança do trabalho. Quando eu comecei, tinha técnico de segurança e tinha engenheiro de segurança, técnico, engenheiro e médico do trabalho, entendeu? Enfermeiro do trabalho, técnico e auxiliar de enfermagem do trabalho. O mundo mudou, né? Hoje são profissionais da área de segurança. Eu estava ouvindo uma palestra esses dias aí, tem muita gente, mas não é pouca não, é muita gente entrando para a área de saúde e segurança sem ser profissional da área. Muito químico, muito administrador, muito psicólogo, muito tecnólogo mecânico, né? Então, assim, são os profissionais da área de segurança. Ergonomia vai pipocar. E um detalhe interessante, eu até participo de um grupo aí do Anderson Freitas, ele até fiz uma live com ele esses dias. Nós não temos profissionais no Brasil de ergonomia. São poucas pessoas. A parte de higiene ocupacional, nós temos higienistas ocupacionais certificados, tem 100 e poucos, não tem 200, um país na dimensão igual o Brasil é. Entendeu? Então, como diz Jorge Alexandre, tem desgraça para todo mundo. Entendeu? Hoje eu estava participando do negócio do bombeiro civil, o cara, ainda o bombeiro ainda não o bombeiro militar... Não está na R4. Não fiscaliza essa questão de GRO. Mas tem uma questão de cenários emergenciais, né, dentro do sistema de gestão, que é o item 447 da norma OSA 18.001. Gestão de cenários emergenciais. Então, assim, vai precisar de muita gente. A força pública, ela não tem condições de atender todo mundo. Entendeu? Então, tecnólogo em segurança do trabalho, pessoal de meio ambiente, engenheiro de segurança, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, né, tecnólogo de
de meio ambiente. Então, assim, técnico de segurança do trabalho. Agora, gente, ó, nós temos que ter conhecimento de causa, né? Nós temos que ter know-how, nós temos que estudar, né? Porque o nível de criticidade e agudicidade ele vai ser maior. Eu tenho que estar mais aguçado para... Né? Outro detalhe interessante também, sistema. Nós não vamos conseguir deixar isso tudo, essas informações em Excel. Nós não vamos conseguir, não. Então, eu vou ter que ter sistema de gestão. A empresa, né, ou ela vai ter que adquirir um sistema para monitorar esse sistema de gestão, entendeu? Ou, né, ela vai ter que ter uma consultoria, e essa consultoria tem que ter sistema. Detalhe interessante, o sistema tem que funcionar, né? O sistema tem que ter gestão de FAP, tem que ter gestão de treinamento, gestão de simulados, né? Porque você chega numa empresa dessa aí, construção civil, olha o monte de simulado que você tem que fazer. É de altura, é de espaço confinado, entendeu? É de choque elétrico, uma porrada. Entendeu? E com isso tudo, Gustavo, vai ter que ter um momento que nós vamos ter que verificar se a força pública ela consegue nos atender nesses cenários emergenciais. E se não atender, como é que nós vamos ficar? Entendeu? Então, assim... tem que se virar, né? Tem que se virar. Então, às vezes eu estou num lugar que o lugar é mais ou menos remoto. E aí? Vou contar com o SAMU, contar com o bombeiro, com a polícia militar, né, com a guarda municipal. E aí? Como é que nós vamos fazer? E isso tudo eu tenho que ter sistematicamente falando, né? Tem que ter simulado, tem que ter resposta de emergência, plano de ação. Um detalhe interessante, não é um plano de ação e eu colocar o plano de ação na gaveta. Não, senhor. Entendeu? Eu tenho que colocar o plano de ação e eu tenho que executar esse plano de ação. Então, por isso que a partir de hoje, o plano de ação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer em conjunto. Essas questões de GRO são, eu tenho que fazer em conjunto também. Porque senão eu faço o que faço, o empregador ele não consegue atender, como é que vai ficar? Né? Então, sistema. Acho que não tem jeito. Nós estamos dando um salto aí, principalmente nessa indústria 4.0, né? Nós estamos dando um salto de tecnologia e os profissionais de SMS, os profissionais de XI, o HSE, eles vão ter que ser mais aguçados, né? Eles vão ter que antecipar e não ter medo, viu? Esse é o detalhe. Ó, eu posso estar fazendo errado há 10 anos. Se eu estou vendo que eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que chegar no meu gestor direto e falar, ó, eu estava fazendo errado. E assim, gente, porque às vezes não é fácil, né? Tem um pai de família, empregabilidade, né? Então, ó, hoje a gente estava conversando mais cedo aí, o meu FAP hoje é 2%. Eu tenho esses gaps aqui, ó. Foi falta de controle operacional. Como é que nós vamos verificar o FAP para daqui 2 anos? Então, é assim, peito que você tem que ter, né? Entendeu? Eu quando eu era empregado, às vezes eu era taxado como chato, ou era taxado como aparecido, mas às vezes eu estava com alguma pendência que eu tinha que resolver, eu tinha que conversar com o meu gerente. Ó, estamos tudo errado, viu? Como é que nós vamos fazer? E tem que ter peito, não tem jeito, né? Mas tem vaga para todo mundo, acho que tem complexidade para todo mundo, né? Vai ter algumas coisas que eu não vou conseguir fazer, não vou saber fazer. Eu tenho que saber quem contratar, onde contratar, né? E como contratar, entendeu? Acho que esse é que vai ser o diferencial. Tanto para quem trabalha no SESMIT, né? E vai ter que se aprimorar, obviamente, quanto para quem é prestador de serviço, né? Então, você falou aí coisas importantes, né? A experiência que a gente tem é que muitas vezes quem é do SESMIT, ele não vai ter braço, não vai ter mão para fazer, porque ele já cuida dos processos que já são rotina, ou seja, isso é uma coisa a mais, né? Então, a empresa vai ter que criar uma estrutura interna, ou com consultor, ou com algum terceiro, alguma coisa assim, para rodar.
né? Tem que ter um sistema, né? Os sistemas que hoje atendem bem, PPRA, PCMSO, PCMAT, o PGR da NR22, no caso de mineração, e o E-Social, para atender a NR1, o GRO é um salto grande, né, que eles vão ter que dar de qualidade, até de conceito, né, porque as empresas vão ter que implantar um sistema de gestão, né. Aí a pergunta final, né, para quem hoje quer começar a trabalhar ou implantar o GRO, está ouvindo falar agora, vamos dizer assim, né? Qual seria o passo a passo? O que você recomendaria? Né? Vamos supor que seja um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança que seja o responsável pelo SESNIT e que hoje, ou a partir de amanhã, que hoje é feriado, né? Amanhã vai começar a trabalhar com o seu PGR para estar em conformidade. Qual seriam os primeiros passos que você recomendaria? Um detalhe é o seguinte, primeira coisa, a partir de amanhã tem 90 dias úteis, né? Então, se ele não tem conhecimento de causa, porque às vezes, não culpo o profissional, mas ele fica entrelaçado na rotina ali, né? A rotina diária, e ele não tem conhecimento de causa, né? Se der tempo, ele começa a estudar. Agora, se não der tempo, contrate um consultor. Para quê? Ele contrate um consultor para, primeiramente, ele ter uma conversa prévia, né, e verificar o tamanho do trabalho que ele tem. Porque... Fazer um diagnóstico. Um diagnóstico, isso mesmo. Porque o ideal é assim, faça um diagnóstico e eu tenho um plano de ação até dia 25 de fevereiro. Ou até dia 2 de março. Entendeu? Se não tiver sistema, contrate um sistema. Entendeu? Pode conversar comigo aqui, a gente tem um sistema aí que pode estar auxiliando bem, né? Contrate um sistema e comece a trabalhar. Entendeu? E follow-up, né? Follow-up mesmo, assim, porque senão não dá tempo, cara. E não dando tempo, e um detalhe, se ele não sabe, se ele está começando, ele está sabendo a partir de agora, e o seu chefe também não está sabendo, entendeu? Que amanhã ele converse com o chefe, converse com o supervisor imediato. Nós estamos com uma pendência aí, não costumo falar problema, nós estamos com uma pendência, entendeu? E dessa pendência, ele comece a trabalhar. Esse gordinho dá trabalho. Olha o que essa miséria já colocou aí. Eu vi aqui. Oh, meu Deus do céu, viu? Você entendeu? Então, assim, na verdade, é justamente isso. Ele a princípio, né? A princípio, ele vai ter uma gama grande de trabalho, mas é mais fácil ele começar agora do que ele começar um mês antes, né? E comece a trabalhar, comece a verificar. Tem muito requisito legal para ver, entendeu? Mas o ideal é o seguinte, quando chegar, depois estiver pronto, aí cair na rotina, né? Aí é rotina. Primeiro projeto, depois é rotina, entendeu? Com certeza ele começa a verificar isso daí. E tem trabalho para todo mundo. Se precisar, eu estou à disposição. Estou à disposição e a gente consegue... Olha ele falando que agora é do comercial. Ei, diabo. Tá vendo isso aí? Então, assim, e aí a gente começa a verificar e começar a trabalhar, né, gente? Assim, porque isso aí. Trabalho tem para todo mundo aí, ok? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Foi bem esclarecedor aqui. Pessoal, vou pedir para o Neito fazer as considerações finais e, de novo, agradecer, né, pela disponibilidade. A gente está conversando hoje em pleno feriado, né? Você com um bebê de 2, 3 meses, né, que deve estar dando um pouco de trabalho. Eu já passei dessa fase com os meus, né? Dos seus outros filhos, você já passou por isso, não é a primeira experiência, mas é sempre gratificante, né? E hoje é Dia das Crianças, um abração para ele. Queria suas considerações finais. Gustavo, assim, esse projeto para Papo Seguro, ele é muito esclarecedor, cara. Eu gosto muito desse projeto, sabe? E assim, e com certeza tem muita gente nos assistindo aí. Quero agradecer a todos que entraram na live. Isso aqui é para agregar valor mesmo para a profissão,
né? E às vezes a pessoa pode falar assim que não está... tem tempo que eu estou fora da área, mas comece a estudar. E a área de saúde e segurança no Brasil, nos próximos 5 anos, você pode ter certeza que vai crescer muito. Não temos profissionais, gente. Esse é um detalhe interessante. Nós não temos profissionais no mercado, sabe? Por exemplo, nós estamos aqui em Montes Claros, para a gente arrumar um profissional de segurança aí, tá difícil, né? E se Deus quiser, nós vamos conversando e agregando valor para todo mundo aí, ok? Eu agradeço você pela oportunidade, tá? Agradeço pela oportunidade. Eu não penso toda segunda-feira, tem dois aí, é um de domingo, um de segunda-feira, e tem de Whindersson também, toda terça-feira, que é legal pra caramba, sabe? Sempre leva, essas lives são muito esclarecedoras, cara. E com essa pandemia aí, eu tava meio parado de estudar, mas voltei a estudar com tudo nesses 6 meses, entendeu? A Cássia está fazendo uma pergunta aqui. Para você, o que é melhor? Você ser consultor ou contratado CLT? Pois é. É uma transição difícil. Muito difícil. Para você ter ideia, desde quando eu formei, eu trabalho com consultoria. Desde quando eu formei. Mas eu sempre levava empresa, consultoria, empresa, consultoria, empresa, consultoria, né? E aqui, de antemão, aqui, foi uma transição muito difícil e muito dolorosa, e poucas pessoas não sabem, mas que o meu pontapé, eu quero agradecer muito a Edivaldo Lisboa, um gordinho que trabalhava com a gente aí, que ele um dia, você lembra, Gustavo? Ele falou comigo assim, ou você sai de lá, ou então larga essa porra desse serviço aqui, eu não tô aguentando, não. A logística é muito complicado, você lembra dele falando? Então, assim, na verdade, é uma transição muito dolorida. Mas tem um detalhe, gente. A partir do momento que você passou essa fase, né, você não se enxerga mais como CLT. Entendeu? Não se enxerga. É porque você começa a agregar valor dentro de várias empresas. Entendeu? Você começa a participar de vários processos, né? E quando você começa a ficar com vários processos, você fica em um processo só, entendeu? O que acontece? Você parece que fica engessado e não consegue sair. Entendeu? Eu hoje, na minha área de consultoria, eu amo, gosto. Entendeu? E um detalhe, consultor, ele vive de problemas. Então, assim, se você chegar numa empresa e os caras falam assim, não tem problema nenhum, não, você sai fora. Vai procurar, não tem problema. Entendeu? Porque o problema é que você vai trabalhar no problema. E um detalhe interessante também, terminou o problema, vai procurar outro problema. Então, é um eterno aprendizado, né? É um eterno aprendizado e tem que estar estudando todo dia. Você não tem rotina. Entendeu? É bom demais. Você tá doido. Na hora que eu voltar na minha outra vida, eu só quero 2 coisas. Ter cabelo e voltar consultor novamente. É isso aí. Então, muito obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Falou. Obrigado pelo seu tempo, pelos conhecimentos aqui. A gente está recebendo vários elogios aí, né? Espero que a gente tenha contribuído para as pessoas que estão participando da live, né? E a próxima live, já anunciando aqui, né? A gente vai ter uma live internacional, que a gente vai conversar com um cara que eu respeito demais, diretamente da Espanha, Dr. Ayrton Quitico, né? Que é um cara que tem muita experiência. A gente ainda está definindo o tema certinho, mas ele já aceitou o convite, né? Então, no próximo Papo Seguro, a gente vai fazer uma conversa internacional, né? Muito satisfeito dele ter aceitado o convite, né? E a gente vai ter muito o que aprender com ele. É uma pessoa que tem muita experiência, né? É um amigo que eu fiz na área de segurança, e com muita satisfação ele vai participar da nossa live. Ok? Pessoal, beleza. Obrigado. Obrigado de novo, Neyton, né? Obrigado. E na segunda-feira que vem a gente se encontra.
Um abração para vocês. Até mais. Um abraço, sucesso para todo mundo aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.